Olá, shalom, shalom, boa noite para todos. Bem-vindos a mais uma live dessa nossa série Detox Teológico. Hoje nós estamos encerrando a série. Olá, Bernadette já entrou aqui, shalom para você, Deus abençoe. A Esther também entrou agora. Hoje nós estamos encerrando a nossa série. Shalom, Esther. Vai ser a nossa última ministração dessa nossa série Detox Teológico. E espero em Deus voltar com outra série na próxima semana. Temos algumas novidades para vocês para a semana, mas mais para frente a gente compartilha isso com vocês. Tá bom? Vou dar esse tempinho para a gente ir notificando as pessoas para elas começarem a chegar. Sempre tem aquelas que chegam um pouquinho mais atrasados. E hoje nós temos, para encerrar a ministração, para encerrar essa série de mensagens, nós temos uma palavra muito especial hoje e eu vou te dar um detalhe muito importante sobre a mensagem de Jesus na cruz. Uma perspectiva um pouco diferente, mas eu creio que você vai gostar, ou vocês vão gostar, né? Vamos lá, vamos dar esse tempinho aí para vocês irem notificando, avisando algumas pessoas, colocando lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, para avisar os retardatários, aqueles que estão chegando agora ainda do trabalho, alguns possa ser que ainda estejam chegando, aqueles que trabalham um pouco mais tarde, ou aqueles que estão em home office aí trabalhando de forma exaustiva em casa. Aí dá tempo de eu tomar uma aguinha para a gente poder começar. Vamos lá aguardar o povo que vai chegar já já. Muito bem, vamos lá. A Célia acabou de entrar. Shalom, Célia, tudo bom? Boa noite. A Arícia acabou de entrar também. Boa noite, sejam bem-vindos. E a nossa série hoje vai ser encerrada com uma ministração muito importante. Não que as outras não tenham sido, foram muito importantes, mas a de hoje também é. Shalom, Alice, tudo bom? Estamos todos agora aí chegando. Muita gente chegando agora, o povo está sendo notificado e avisado. Bem, para vocês que chegaram aí agora, eu já vou começar a dar um aviso e depois que a live obviamente vai ficar gravada, as pessoas vão poder ter acesso a essas informações. Quem ainda não faz parte do nosso grupo lá no Telegram, daqui a pouco eu vou colocar o número como um comentário fixado, aí você vai poder ter acesso. Me manda um ok lá no WhatsApp, um oi, e eu vou adicionar você e te enviar. Na verdade, eu vou te enviar um link para você poder entrar no grupo do Telegram, porque a partir de semana que vem lá nós vamos já avisar todos os nossos projetos, as nossas escolas, os seminários, os cursos que vão começar a partir do próximo mês. Então você já fica ligado porque tem muita coisa boa vindo por aí, muitas informações. E semana que vem também. Semana que vem eu vou estar participando de algumas lives num canal de uma amiga e vocês vão ficar sabendo também, vão ser notificados e avisados por lá. E eu creio que vai ser um período muito bom para todos nós, tá bom? Vamos só esperar mais um pouquinho, eu dar mais um aviso aqui. E todos. A Marcela também acabou de entrar. E estamos com mais gente chegando aí. Vamos notificar o povo aí quando chegar pelo menos umas 15 ou 20 pessoas, a gente inicia para as pessoas também não perderem. Calma aí, aqui. Cheguei. Pronto. Estamos aí. Oi, Marcela, tudo bom? Tudo bem aqui em Palmas, na nossa cidade. Muito calor, como sempre, mas tudo bem. Oi, Zímira. A Zímira acabou de entrar também. Shalom a todos e o grupo está aumentando. E para você que chegou agora, eu vou antecipar uma coisa. Já pode preparar sua Bíblia, tá bom? Ir lá para o Evangelho de Marcos. Tá bom? Para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo de 34 em diante. Você já pode se preparar, tá bom? Vai se preparando, que o povo está começando a chegar. E nós vamos lá.
Amém? Então vamos começar. Todo mundo bem? Todo mundo preparado? Todo mundo tranquilo? Então fique tranquilo que nós vamos começar de maneira bem leve hoje, para quando chegar no final você estar bem tranquilo e entendendo um pouco melhor o propósito dessas nossas lives e desse nosso conteúdo, principalmente do tema, né, o detox teológico, que é literalmente nos limpar de alguns conceitos, talvez um pouco equivocados, talvez um pouco ainda turvos na nossa mente, no nosso entendimento, mas que no final o propósito é esclarecer e tornar você um pouco mais conhecedor desses conceitos. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 34, Marcos 15, do 34 em diante. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só pegar a minha Bíblia para poder acompanhar a leitura com vocês. Tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Deixa eu só achar aqui o texto. Marcos, capítulo 16, capítulo 15, desculpa, do versículo 34 em diante. Diz assim: À hora nona clamou Jesus em alta voz. O que ele clamou em alta voz? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus, meu, por que me desamparaste? Aqui o autor bíblico, o escritor bíblico até já traduz o que significa. Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. Algumas pessoas estavam ali e pensaram até que ele estava chamando por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em um vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e o centurião que estava à frente dele, ou em frente dele, vendo que assim expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido para com ele a Jerusalém, ou para Jerusalém. Muito bem. Essa passagem, ela é bem clara e bem nítida para todos nós. Todos nós sabemos o que aconteceu, o que ocorreu e o que decorreu dentro desse texto. É a morte de Jesus na cruz e toda a angústia por ele sofrida dentro daquele contexto de crucificação, de morte, de dor, de sofrimento. Todos nós temos muito isso bem fixos na nossa memória. Só que nós esquecemos que todo o ministério de Jesus, na maioria das vezes a gente esquece que todo o ministério de Jesus tinha um objetivo, tinha um propósito e tinha um caminho. Lembram toda a sua caminhada, todo o decorrer do seu ministério, e nós já vimos isso de maneira muito bem clara. Todo mundo que fez o curso, o nosso seminário, a Religião de Jesus Módulo 1, sabem do método que Jesus usava para ensinar. Lembram? Dá um aceninho aí quem lembra do método. O que Jesus usava, qual era a sua metodologia de ensino? Ele tinha uma. Então, como ele tinha um método de ensino e ele falava aos seus discípulos, né, de maneira muito peculiar, e os seus discípulos, alguns compreendiam, outros não. Mas o propósito de Jesus era sempre trazer o entendimento das Escrituras. Nós, quando lemos vários textos bíblicos e principalmente os evangelhos, quando Jesus cita alguma coisa dos profetas, da lei, dos escritos bíblicos, nós temos às vezes, a maioria das vezes, né, nós temos um entendimento de passar por cima do texto sem muito compreender o que ele está dizendo ou sem fazer algum exercício bíblico muito simples. Muitos teólogos, e teólogos inclusive muitos famosos, não vale a pena ficar citando o nome de teólogos nesse conceito, nesse contexto, aliás, porque tem-se um grande entendimento
na sua grande maioria, e é verdade isso, de que, por exemplo, a escatologia é uma grande chave hermenêutica para a compreensão da Bíblia, mas nós esquecemos de praticar essa hermenêutica bíblica no seu conceito mais simples, entendeu? De buscar o entendimento do texto bíblico quando ele por si só se interpreta, porque a base da hermenêutica bíblica é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então a própria Bíblia, Saulo, Shalom, a própria Bíblia, ela se explica dentro do seu contexto. Então, entender a Bíblia dentro do seu contexto é o que é importante para que a gente possa ter compreensão clara da mensagem de Jesus e do seu ministério. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a última mensagem de Jesus, enquanto ele estava vivo. Antes da sua morte, qual foi a última mensagem que Jesus pregou? E a última mensagem que ele pregou foi justamente em cima da cruz, pendurado no madeiro. Aí você vai me dizer, como assim? Como ele pregou em cima do madeiro? Sim, a última mensagem de Jesus, por incrível que pareça, foi pendurado naquela cruz. E isso está descrito aqui nesse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 15, que se inicia no versículo 34. Diz que na hora nona ele começou a pregar. Como assim? Exatamente, na hora nona. Na hora nona diz o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele começa com essa exclamação a sua mensagem. Só que para os ouvintes de Jesus, para aquelas pessoas que caminharam com ele, para os seus discípulos, para os seus seguidores, não era difícil entender o que Jesus estava dizendo, ou naquele momento de muita angústia, talvez muitas pessoas não tivessem a compreensão do que ele estava falando, ou o que ele estava querendo passar por causa do momento. Porque na maioria das vezes, os momentos de tribulação tiram a nossa visão, destoam um pouco do foco, a nossa percepção. Mas Jesus nos dá um exemplo, até na cruz, nesse momento, ele nos dá um exemplo. Que mesmo diante de toda a agonia de morte, de todo momento delicado, de todo suplício, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco da mensagem, não perdeu o foco da visão, não perdeu o propósito. Porque ele estava ali naquele momento de angústia, sofrendo, passando pelas algúrias da morte, e ele não perdeu o foco. A sua visão estava fixa no seu propósito e no seu chamado e no seu ministério. Tanto que ele cita o Salmo capítulo 22, em cima da cruz, pregado, ele usa a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um salmo que, dentro da nossa literatura, por exemplo, nós temos a Bíblia na mão e está ali descrito o sofrimento e a vitória do Messias. É esse salmo que Jesus está citando, o Salmo 22. E o Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Ou seja, por que está distante de mim, meu Deus? Porque você é a minha salvação. Jesus está dizendo ali, ó, o salmista está declarando como vai ser a vitória do Messias e como é o seu clamor. E ele está ali: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Jesus está naquela cruz dando um alerta para os discípulos do que está acontecendo. Mas você ainda não entendeu o que está acontecendo, porque eu ainda só comecei a ministração. O propósito da mensagem da cruz, ela não tem um objetivo religioso, pura e simplesmente de conectar o homem com Deus, como é o próprio conceito da palavra religião, religar o homem com Deus. Não é pura e simplesmente isso. O propósito da mensagem, daquele símbolo, daquela cruz e aquele homem pendurado nela, Jesus, a própria imagem do Deus invisível, como diz Paulo, não era somente para passar uma mensagem de redenção, de reconectar o homem com Deus novamente, porque isso ele já passou vários dias pregando, vários anos pregando, dizendo: arrependei-vos e voltai-vos para Deus. O que conecta o homem com Deus é o arrependimento. É o arrependimento do homem mediante o exemplo e o sacrifício de Jesus. Mas a mensagem da cruz não tem nada a ver com reconectar o homem com Deus necessariamente. Ela tem um propósito muito maior. E o propósito está nesse salmo. Porque até o versículo de número 22, o Messias, descrito por Davi, ele
clama a Deus e proclama a Deus todo o seu sofrimento e descreve tudo o que está acontecendo com ele. Todos os sofrimentos, todas as angústias. As minhas vestes foram repartidas, a túnica, eles deitam sorte sobre a minha túnica, mas tu, porém, Deus, não se afaste de mim, ó força minha, diz o salmista. Ele está angustiado, o salmista está proclamando a mensagem que o Messias iria clamar e iria lembrar. Aí nós entendemos uma coisa. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: não pensem que vim destruir a lei. Lembram que foi o primeiro tema da nossa ministração? Não pensem que vim... Oi, Ludmila, tudo bom? Deus abençoe. Não pensem que vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Nós pensamos que aquilo é simplesmente retórica. Mas não é. Jesus na cruz cita o Salmo 22, e é esse salmo que a partir do versículo 22, depois de ter convicção de que Deus o livraria da morte e que a sepultura não o deteria, ele começa a exclamar o seguinte: a meus irmãos, Salmo 22, do versículo 22 em diante, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu. Ouviu o quê? Quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os humildes hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o seu coração. Diz mais ele ainda: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor, na verdade, pois do Senhor é o que? É o reino. Preste bem atenção nisso. Pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Não governará, ele governa agora as nações. Todos os opulentos, ou todos os príncipes da terra, hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a sua própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez tudo isso. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos com aquela expressão na cruz, lamar, lamar, né? Por Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabactane. Por que Jesus expressou aquilo? Foi aleatório? Não. Jesus está trazendo ali a real mensagem do seu ministério e o propósito primordial da sua vinda. Era conectar o homem com Deus novamente? Era. Era apresentar essa mensagem? Era. Mas tinha algo muito maior do que simplesmente o conceito religioso da palavra propriamente dita religião, de religar e de conectar o homem com Deus novamente. A mensagem da cruz não é uma mensagem religiosa. Pasmem. Por incrível que pareça, a mensagem da cruz não é uma mensagem voltada para atender necessidades religiosas. A mensagem da cruz, a verdadeira mensagem de Jesus na cruz, não tem o objetivo de necessariamente reconectar o homem com Deus, porque isso ele já pregou antes, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e voltai-vos para Deus. A mensagem da cruz tem um propósito, e o propósito dela está descrito no Salmo: pois do Senhor é o reino, e ele governa as nações. Isso que nós não conseguimos entender. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão todos os confins da terra. A mensagem de Jesus na cruz não é uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem de governo, de reino. A mensagem de Jesus na cruz é uma mensagem para que os discípulos possam compreender que não acabou. A morte não o deteve. Era só olhar os salmos e lembrar. Isso era fácil para todo judeu na época que praticava, por exemplo, a sua religião e tinha conhecimento dos salmos. Sabe por quê? Os salmos eram cantados e são, na verdade, canções. A palavra terrilim
que é a palavra salmo, tem a ideia de um conceito de louvor, de música. Terlim não é música. Então eles tinham a ideia de que todos os salmos eles eram cantados, tanto que esse salmo é um deles. Numa melodia, a melodia desse salmo chama-se Estrela da Manhã. Os discípulos sabiam, eles estavam tão confusos e perplexos e atordoados pelo momento e pela angústia presente, que eles se viam desconectados da real mensagem que Jesus estava querendo passar ali. E nós vamos entender o porquê que eles estavam realmente desconectados. Tanto é que, posteriormente, quando Jesus é sepultado, muitos deles fogem, ficam atordoados, tristes. Jesus aparece para eles depois, mais para frente. Porque a mensagem da cruz, ela está descrita no Salmo 22. Jesus está pendurado e na hora nona ele diz o quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele exclama a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele conecta. Quem está ouvindo tem que entender. Essa é a chave para a maioria das interpretações bíblicas que nós temos que entender e compreender. Eu vou te dar aqui um segredo. Todas as vezes que são citados textos das Escrituras, da Torá, dos profetas, dos Salmos, das Escrituras do Antigo Testamento, você precisa entender o contexto ao qual aquela mensagem está sendo pregada. Volta lá atrás, vai lá. Lê, quando Jesus cita uma mensagem, um texto das Escrituras Sagradas ao qual ele lia, vai lá conferir. Vai lá ver o contexto real da mensagem dele, o que ele está querendo dizer. Jesus pendurado na cruz, ele clama e exclama o Salmo 22 com um propósito. Todos os seus discípulos, toda aquela congregação que se reunia em torno dele, estavam atordoados, preocupados com aquele momento por causa da morte. Ele é o Mashiach, ele vai morrer. Ele vai morrer, sim, ele vai morrer, vai ressuscitar, a morte não vai poder detê-lo. A grande questão que nós não conseguimos compreender é que a morte não poderia detê-lo por causa das próprias Escrituras. Você que está com a sua Bíblia na mão, abra no livro de Lucas, capítulo 24, que você vai entender. Abra lá, vou dar um tempinho para você abrir. Corre lá, pega a sua Bíblia, dá uma folheada. Depois de ler lá o livro de Marcos, depois de ir para o Salmo 22, agora você vai para Lucas, capítulo 24, de 36 a 45. Diz assim: depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, os discípulos ainda não compreenderam o que era a mensagem da cruz, não conseguiram entender porque do Senhor é o reino, ele governa as nações, ele governa, não governará. A mensagem da cruz é uma mensagem de governo, uma mensagem do reino agora. Jesus está trazendo ao entendimento dos discípulos, ele governa agora, o Senhor governa as nações. Essa é a mensagem do Salmo 22 e é o que ele cita. É o que ele cita na cruz. Jesus está na cruz, pendurado na cruz, e ele não perdeu o foco. Qual é o foco? Deus reinando sobre as nações, na pessoa do seu Mashiach, na pessoa dele, na pessoa de Jesus, o Cristo. Ele é o ungido de Deus que está reinando. Então nós temos que entender isso. E isso é muito importante. Ele está pregando esta mensagem. A mensagem da cruz, a última mensagem de Jesus para os discípulos é essa, é o Salmo 22. Se você nunca atentou para o fato de Jesus citar o Salmo 22 pendurado na cruz, esse é o real motivo. Porque as nações ouviriam e as nações se converteriam, as nações serviriam ao Senhor, porque todas as nações iriam se dobrar diante dele, todas as pessoas iriam entender e compreender essa mensagem, porque ele governa sobre as nações, ele é o Senhor, dele é o reino e a ele governa as nações. Ele não governará as nações, ele governa hoje, agora. Então, o espectro do conhecimento e do entendimento do reino é que agora esse reino está sendo manifestado. Agora, não depois. Não no universo e numa dimensão futura, num espaço-tempo pré-determinado por Deus, num Kairos de Deus. Não. O Kairos de Deus invadiu o nosso Cronos, o nosso tempo. A atmosfera celestial, o reino, a eternidade adentrou a realidade física para transformá-la. E nós temos que entender esses conceitos que a Bíblia fala deles, do início ao fim. O meu propósito com essas lives, com
com esse princípio, né, de detox teológico, é justamente nos desconectar de alguns conceitos que atrapalham a nossa caminhada com Deus e a nossa visão. E essa visão, né, dicotômica de um reino celestial e de uma atmosfera terrena, de céu e de terra, de uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano, isso na maioria das vezes nos atrapalha do entendimento das Escrituras, porque Deus veio para conectar uma coisa ou outra. Deus veio para conectar uma coisa com a outra, de tal maneira de que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Essa terra precisa ser cheia desse conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós precisamos transformar essa terra num lugar onde a glória de Deus habita. A Shekhinah de Deus precisa habitar novamente com o homem. É o que diz lá em Apocalipse, Deus habitará no meio do seu povo. Não é que Deus vai habitar fisicamente, mas a percepção da presença divina. A Shekhinah de Deus vai habitar novamente na sua criação. Então, se ela vai habitar na criação, nós temos que entender a última mensagem de Jesus para os discípulos foi para eles o seguinte: tenham esperança, não acabou. Não acabou. Mas os discípulos não conseguiam entender porque estavam atordoados, o quê? A mente estava muito focada na tragédia. Eu costumo conversar com algumas pessoas quando perguntam para mim especificamente sobre escatologia. Eu tento pintar um quadro escatológico para ela muito rápido, principalmente para poder dar esperança para as pessoas que estão totalmente desesperadas com tantas mensagens estranhas que surgem por aí e surgiram durante toda a história. Eu conto para ela o seguinte quadro: toda a Bíblia, ela tem um propósito temporal, que é para aquele contexto exato ao qual as pessoas estão vivendo, e um propósito atemporal. A mensagem também ela é para um futuro. Ela profetiza e aponta para algo. É o que dentro dos estudos bíblicos a gente chamamos de arquétipos bíblicos. E nós nos deparamos com um arquétipo de uma escatologia, de um fim, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de uma era, porque é nesse conceito ao qual a palavra se refere, sempre é o fim de um ciclo e o início de outro. Lembram a mensagem da festa de Rosh Hashanah? Que tem lá na mesa de Rosh Hashanah tem um pão, e um pão circular, diferentemente das demais festas que tem a halá. A halá é trança, a palavra halá é trança no hebraico, da ideia do pão trançado. Por quê que é redonda a halá de Rosh Hashanah? Porque ela dá a ideia de ciclo, de um término de um ciclo, de início de um e término de outro. Algo circular, literalmente, um ciclo. Então, o contexto ali de fim, não é o fim que vai ter, mas é o fim de um ciclo, de um contexto específico. E eu dou um exemplo escatológico que ele é simples, mas ele é para nos trazer o entendimento do que vai acontecer lá no futuro. Vejam bem, o povo de Israel estava cativo no Egito. Todo mundo conhece a história. Todo mundo viu que um apocalipse aconteceu no Egito. Foram pragas, a intervenção divina destruindo tudo, matando os primogênitos, eram pragas atrás de pragas. E aonde estava o povo de Deus? No céu? Não. Dentro da terra do Egito. Sofreram alguma coisa? Não, não sofreram. Todos estavam seguros. Quer quadro escatológico melhor do que esse? Deus nos mostrando dentro das Escrituras como Ele faz com o seu povo? Aí nós entendemos a oração de Jesus. Eu não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos uma escatologia estranha, na maioria das vezes, muito estranha, dentro dos contextos bíblicos. E Jesus está ali numa cruz, dizendo para os discípulos: não acabou. Não acabou. Existe mais. Existe algo a mais. E esse algo a mais nós vamos ver agora. Lucas 24, de 36 a 45, diz assim: e os discípulos falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Jesus falou: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Eles acreditavam estar vendo um espírito. Aí você diz: mas Jesus não ressuscitou em espírito, não era um espírito? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
Fiquem calmos. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, me toque, verificai, porque um espírito não tem carne nem tem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem, mesmo assim, vendo as mãos e os pés, eles não acreditavam. Por causa da alegria e do estado de estarem admirados, não acreditavam que era Jesus ali em carne. Aí Jesus disse o seguinte: vocês não acreditam que sou eu? Eu estou aqui em carne. Ó, não sou espírito não, sou carne. Sou carne. Jesus ressuscitou em carne. Jesus, sou carne. Olha aqui, me toca, me toca. Ele era um corpo glorificado, sim, mas era carne. Olha aqui. Ou você pensa que Adão era translúcido? Adão era carne. Deus formou Adão do pó da terra, mas soprou nele o quê? O fôlego da vida. O Ruach Haim. O vento da vida, o hálito da vida, soprou nele. Ele foi feito uma alma vivente. Ali estava Jesus, com um corpo físico. Tem pão? Tem aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Em algumas versões tem aí um favo de mel, entre colchetes aí, uma palavra. E ele comeu na presença deles. Jesus comeu e o povo achando que ele era um espírito. Ele não, ressuscitei em carne. Olha aqui, eu sou carne, gente. Gente, Jesus ressuscitou em carne, não foi em espírito, não era um corpo, não era um espírito ambulante andando por aí, ressuscitou em carne. E ele prossegue explicando as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse, da mesma forma será nosso corpo glorificado, exato, Érico. A seguir, Jesus disse o seguinte: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse o que está escrito de mim, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e aonde? Nos salmos. E diz o texto que aí então se lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quando Jesus disse que era necessário que se cumprisse acerca de mim o que está escrito nos salmos, então se lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. As escamas dos olhos caíram e eles compreenderam a mensagem da cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Salmo 22 era o salmo que proclamava o adentrar do reino de Deus na nossa criação e que Deus governava sobre toda a terra. Ele não governará em um futuro, em um ponto futuro. Ele governa hoje, agora. E a missão dos discípulos era essa: espalhar a mensagem de um rei que governava agora, de um reino que estava se manifestando agora, não de um reino que iria se estabelecer no futuro distante. Sim, plenamente seria no futuro, mas o reino já havia se manifestado e fazia parte de toda a mensagem de Jesus desde o início. Ele começa falando: arrependei-vos porque o reino dos céus vos é chegado, e termina a sua mensagem dizendo: Deus é rei sobre toda a terra. Simples assim a mensagem de Jesus dentro dos evangelhos. A última mensagem de Jesus foi essa. Ele não mudou o foco, ele não desvirtuou a sua mensagem, ele não caminhou nem para a direita nem para a esquerda, ele estava centrado. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo claro em mente desde quando ele começou. Ele tinha um método, ele desenvolveu toda uma estrutura para elaborar, para colocar esse método em ação. E ele fez isso com os discípulos. Jesus caminhava com um propósito. O propósito era por revelação, mas ele tinha algo muito bem definido e muito bem específico na sua mente. Ele tinha que levar os seus discípulos a transicionar aquela mentalidade religiosa para uma mentalidade de reino de Deus, de se espalhar pelas nações, de pregar a palavra de Deus. A destruição sobre Jerusalém veio com um propósito eterno, porque muitos judeus também negligenciaram a palavra de Deus e foi uma punição para aquela geração, para que nós também pudéssemos ser alcançados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Se a rejeição deles gerou em nós vida,
O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, quando Jesus diz para os discípulos a seguinte frase: era necessário que acerca de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, no Salmo e nos profetas, e principalmente quando ele usa a última palavra nos Salmos, pronto. Diz o texto bíblico que aí então o entendimento dos discípulos se abriu. Por que só se abriu depois? Porque o entendimento deles só foi aberto naquele momento. Qual foi o gatilho mental, né? Quem trabalha com marketing aí compreende muito bem. Por que Jesus usou aquele gatilho para lembrá-los? Eles não tinham entendimento do que Jesus estava falando, não tinham. Tanto é que não tinham esse entendimento que Jesus, depois de ressurreto, Jesus ainda passa 40 dias com os discípulos, diz o livro de Atos, falando acerca do quê? Falando acerca do reino de Deus. De como esse reino se manifestaria. Como essa pedra tirada sem auxílio de mãos da montanha, a pedra não foi tirada do céu, tá bom, gente? O texto lá em Daniel é bem claro, a pedra que foi tirada da montanha. Não tem montanha no céu, montanha na terra, tá bom? Montanha na terra. Foi tirada da montanha e lançada aos pés da estátua e espedaçou e se tornou um grande reino e cresceu e continua crescendo até hoje. Então a Bíblia, ela se explica por si só. Existe toda uma hermenêutica dentro da construção da própria história bíblica. E isso só pode ser coisa de Deus, o Criador e o Autor da vida. E Jesus está dentro desse contexto, ensinando para os discípulos a grande mensagem da cruz. Não é uma conexão entre o homem e Deus, porque isso já foi feito com a mensagem do arrependimento. A grande mensagem da cruz é uma mensagem de domínio, de avanço sobre as nações. A mensagem da cruz é uma mensagem de que ele é rei sobre toda a terra, sobre todas as nações, não sobre um pedaço específico de terra chamado Jerusalém, não. Ele é rei sobre todas as nações. E isso nós precisamos entender e compreender. Nessa série, na última mensagem dessa série, eu tenho como objetivo estabelecer isso. Conscientizar você de que existem princípios dentro das Escrituras que nós precisamos nos reconectar a eles. Princípios muito bem estabelecidos. Jesus deixou isso de forma clara, de forma bem clara para nós. Desde Gênesis até Apocalipse, esses princípios são relatados, são vividos pelos discípulos. E o próprio Jesus está na cruz. Jesus está na cruz, nas suas angústias de morte, e mesmo ali ele não perde o foco. E como nós perdemos o foco facilmente da nossa mensagem, como nós perdemos o foco de todo o projeto ao qual Deus nos deu e Ele nos designou, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender uma coisa muito importante mesmo. A mensagem de Jesus, ela tem um propósito de se espalhar sobre toda a terra e que o domínio de Deus se estabeleça sobre toda a terra, não sobre um pedaço específico. Deus vai reinar através da pessoa do seu filho, do seu ungido. Um dia ele vai voltar? Vai voltar, as Escrituras profetizam isso. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras profetizam que ele voltará. Mas enquanto ele não volta, o reino se expande. Porque o próprio Jesus, depois de dar instruções acerca desse reino, trabalhe comigo, vem comigo, pense um pouco. Jesus é pregado na cruz, é preso naquela cruz, é crucificado e lá em cima ele deixa uma mensagem de governo e de domínio. Salmo 22, ele cita o Salmo 22. Deus vai ser rei sobre toda a terra. Ok. Os discípulos angustiados por aquela situação não conseguem compreender. Ele ressuscita, aparece aos discípulos, para alguns lhe abre o entendimento. Mas ele passa 40 dias ensinando ainda sobre esse reino. Como esse reino vai se manifestar, como ele vai se processar, como ele vai ser edificado. Ele envia os discípulos. Os discípulos se espalham por toda a terra. E essa mensagem chegou até nós. Chegou até nós, graças a Deus que ela chegou até nós. E hoje nós passamos por adaptações, por conceitos, por entendimentos que precisamos restaurar. Isso faz parte, mas graças a Deus que essa mensagem chegou. E essa é a mensagem de Jesus nos evangelhos. É uma mensagem de reconectar
os céus e a terra através de uma coisa chamada reino de Deus. A mensagem de Jesus foi muito clara e muito específica. É por isso que quando nós tivemos o chamado e a orientação divina para poder começar com esse projeto, eu tenho muito bem claro na minha mente a mensagem e os princípios sobre os quais estão estabelecidos o nosso chamado. O nosso chamado é para desconstruir, literalmente, toda uma gama de ensinos contrários a esse estabelecimento do reino de Deus. Por quê? Porque a palavra reino de Deus, ela existe desde Gênesis até Apocalipse. A palavra declaradamente reino e os seus princípios estabelecidos e contidos nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Por isso que a palavra diz que toda a Escritura é inspirada, porque toda ela fala acerca de um mesmo assunto, o estabelecimento do reino de Deus. E, querendo ou não, todo o contexto bíblico de salvação, de vida eterna, de ressurreição dos mortos, de escatologia, seja mais o que você quiser, soteriologia, angiologia, todos esses conceitos estão dentro dessa estrutura. Mas o que permeia, o que norteia tudo é uma palavrinha chamada reino de Deus. E esse reino de Deus não é uma realidade para um ponto no futuro. Ele não é. Ele é para agora. Ele era para os discípulos que ouviam Jesus pregando aquela mensagem na cruz há mais de 2000 anos atrás. Ela continua sendo a mesma para nós hoje. Então nós temos que entender isso e fazer com que isso seja o nosso projeto de vida e a nossa meta até o tempo da restauração de todas as coisas e que tudo se planifique. Enquanto isso não acontece, a nossa missão é uma: ide por todo o mundo, ensinai-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Jesus ensinou algo para os discípulos. A missão dos discípulos era transmitir a mesma mensagem. A mensagem de Jesus é uma. Deus reina sobre toda a terra. Não existe lugar nesse planeta ao qual Deus criou que ele não seja rei e aonde ele não possa exercer o seu domínio, desde o momento que haja a pregação da sua mensagem e que o homem ao qual Deus designou e que Deus chamou viva debaixo dessa palavra de domínio. E isso nós temos que entender. Deus se manifestou em carne. Deus se revelou na pessoa do seu Filho. Nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, tudo que Deus tem, Deus possui em essência, se revelou nele. Porque Deus não pode se ver, não podemos ver a Deus, mas ele se espelha na pessoa do seu Filho. E Jesus é ele é a expressão exata da glória de Deus nesse contexto, porque ele revela toda a glória de Deus. E nós precisamos entender que a glória de Deus revelada a nós foi com um propósito: estabelecer o seu reino e nos reconectar com ele dentro desta visão. O reino de Deus é agora, o reino de Deus se manifesta agora. Deus não está preocupado com um futuro e com uma escatologia distante. Isso vai acontecer. Deus não está inerte, ele não perdeu a mão da história. Isso que nós precisamos entender. Nós achamos que a escatologia e todos os eventos escatológicos vão acontecer e que Deus está inerte. Que nós vamos ser levados da terra, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, que o Espírito de Deus vai ser tirado da terra e tudo vai ser entregue para que haja uma total destruição. Se fosse assim, ele não seria Deus de toda a terra. Seria Deus apenas de um pequeno grupo. E Deus não é Deus de um pequeno grupo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas, todas, até no hebraico, tá bom? Até no hebraico a palavra todas significa todas, literalmente. Nós precisamos compreender as Escrituras de maneira clara. Entender os seus princípios. Entender o contexto ao qual elas são faladas e ao qual elas são ditas. Entender princípios é diferente de entender conceitos teológicos. Conceitos teológicos foram elaborados e discutidos por homens, e na maioria das vezes por homens que não necessariamente temiam a Deus, mas por outros interesses. A história da igreja é repleta dessas coisas.
Mas princípios não. Princípios são imutáveis. E Deus trabalha com princípios, não com teologias. E nós precisamos entender isso. Precisamos voltar a esses princípios. E não voltar a conceitos escatológicos, conceitos teológicos, puramente teológicos. Puramente teológicos não nos levam a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus e o seu princípio, sim. Porque diz a palavra que Deus revelou o fim ainda no princípio. Então nós precisamos estar conectados com todo esse princípio de Deus, com todo o princípio de Deus revelado nas Escrituras. E precisamos entender que Deus se revela dentro do contexto teológico, se revela porque ali está contido assuntos relacionados à palavra de Deus. Mas esses conceitos teológicos são o quê? Teológicos, a própria palavra já diz, teologia, estudo de Deus. E quem determina como se estuda Deus? Como se estudam conceitos acerca de Deus? Se nós queremos entender conceitos teológicos acerca de Deus, temos que voltar para a palavra dele. Então, voltando para a palavra dele, nós entendemos uma coisa muito básica sobre a palavra de Deus. Ela foi escrita dentro de um idioma, dentro de um contexto, dentro de uma língua e dentro da cultura de um povo. Então, se foi escrita nesse contexto, precisamos entender todo esse contexto, para daí, então, tirar as nossas conclusões teológicas. E é sobre isso, e é sobre esse ponto que eu fundamento toda a minha discussão e a minha dialética acerca dos assuntos bíblicos. Eu preciso compreender a palavra de Deus dentro do seu contexto original, para que eu possa ensiná-la dentro do seu contexto original. Porque senão eu vou estar falando de teologias e teorias humanas, e não buscando a revelação do texto bíblico dentro do seu contexto ao qual ele foi escrito. E isso é muito grave. E Jesus estava na cruz ali reportando os seus discípulos, não um conceito platônico. Jesus não estava ali se referindo aos grandes poetas gregos, aos grandes filósofos gregos, que já existiam há muito tempo e era conhecido por todos eles. Não se esqueça que Jerusalém era uma cidade quase que totalmente helênica naquele período, dominada por Roma e vivia sobre esses fundamentos. E isso que nós precisamos entender. Jesus está ali reportando a memória dos discípulos, trazendo à memória dos discípulos os profetas, os escritos de Moisés e os salmos. Por quê? Porque são lá nesses escritos que contém toda a revelação acerca dele. Eu disse toda. Você tem os evangelhos nas suas mãos aí, os evangelhos narram a história do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Mas toda a revelação acerca dele não está contida nos evangelhos, está contida nos profetas. Não foi eu que disse, foi o próprio Jesus que disse. Cabia que se cumprisse tudo o que estava escrito acerca dele. Aonde? Nos evangelhos? Não, os evangelhos não existiam naquele período. Mas aonde? Na Torá, nos profetas e nos salmos, ou seja, na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós precisamos entender a Bíblia dentro do seu contexto correto. E isso requer de nós esforço, porque na maioria das vezes a nossa teologia nos ensinou o seguinte: vivemos na graça de Deus e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é um livro da lei, não serve para muita coisa. Mas Jesus diz outra coisa. Cabia que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito, lá mesmo, lá no Antigo Testamento. A mensagem da cruz faz referência a um governo de Deus que está estabelecido e que foi proclamado pelos profetas e descrito nas Escrituras Sagradas. E nós precisamos entender e viver isso hoje. Eu sei que existem pessoas totalmente desconectadas desses princípios e desses conceitos. Sei que existem pessoas assim, que vivem as suas vidas totalmente desconectadas de que existe um Deus que reina sobre toda a terra, que essa mensagem do reino não é nova. A mensagem do reino de Deus e do domínio do reino de Deus sobre todas as esferas da sociedade, em tudo que você puder imaginar, aonde existir um homem e aonde existir terra, ali está a capacidade de o reino de Deus operar naquele lugar, porque ele é rei de toda a terra. Isso é uma mensagem bíblica.
Não é uma mensagem nova, não é uma mensagem protestante propriamente dito, não é uma mensagem necessariamente judaica, é uma mensagem que está escrita desde quando o mundo é mundo, desde quando nós temos conhecimento das Escrituras. Ela é uma mensagem bíblica, é uma mensagem divina. Não é uma mensagem religiosa estruturada em dogmas, estruturadas em teologias, estruturadas em assuntos, em temas. Não é. Não é. A mensagem do reino de Deus não nos posiciona para dentro de um contexto teológico. Ela nos posiciona para um nível de governo, de ação, de prática. É o que Tiago diz na sua carta. Me mostra a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras. Diga que você tem fé, acredita em Deus. Me venha com teologia, que eu te venho com palavra de Deus viva. É o que o apóstolo Tiago diz. E todo mundo que conhece um pouco de história sabe que Lutero, por exemplo, era um pouco discordante das questões teológicas de Tiago, porque Lutero implementou o conceito de graça, obviamente é pela graça que nós somos salvos. Nós vemos isso na live de ontem, mas ele era um pouco oposto às ideias de Tiago em relação à lei, porque o escrito do Novo Testamento que mais comenta sobre a lei de Deus é a carta do apóstolo Tiago. E ele não era muito a favor de que a carta de Tiago fosse inserida dentro do contexto das escrituras do cânon bíblico. Mas está lá. Me mostra a sua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras e as minhas ações. Lembra de ontem do jovem rico, o que ele queria? Ele queria o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele que a vida eterna é algo que você começa a viver agora. Então esse reino de Deus é para agora, não é para amanhã, não é para depois da manhã. Tire esses conceitos romanos da sua mente. O reino de Deus não é uma realização futura, não é uma atividade futurística que vá se concretizar, não. Ele começou a ser implementado há mais de 2000 anos atrás. A sua mensagem se reporta aos patriarcas. Os patriarcas creram, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles caminharam a sua vida com Deus, crendo que um dia se manifestaria aquele que haveria de vir, aquele que foi declarado a Eva, que de ti, da tua semente virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da promessa dada a Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Da promessa dada a Jacó, que do seu filho Judá, Deus sempre colocaria na mão de Judá o cetro. Da mensagem dada a Davi, que do trono de Davi, jamais, da semente de Davi, jamais faltaria um que se assentasse sobre o trono de Israel. E Deus tomaria os filhos de Davi como seus filhos. A promessa sempre foi a vida eterna se manifestando no mundo presente. A atmosfera da eternidade invadindo o nosso conceito do terreno, do presencial, do transitório, aonde esse transitório vai se transformar em algo inalterável, aonde aquilo que é mortal vai se revestir de uma incorruptibilidade, o que é corruptível vai se revestir desse poder de Deus e vai ser transformado. Essa é a mensagem das Escrituras, não uma mensagem de derrota. Então eu quero terminar essa série trazendo você, tirando você do céu, desaleluiando você e trazendo você para a terra. É aqui que esse reino se manifesta. A mensagem de Jesus na cruz era um alerta aos discípulos, compreendam o Salmo 22. E lá o Salmo 22, o Messias sofre. Sim, o Messias passa por momentos de angústia. Sim, mas diz a partir do versículo 22, do Salmo de capítulo 22, que ele começa a exultar em Deus, que ouviu a sua oração, o livrou da morte porque a morte não pôde detê-lo, e ele exclama dizendo que Deus é Deus sobre toda a terra. Ele reina. Entendam bem, ele reina. Nós precisamos entender a construção bíblica e os verbos na Bíblia, porque é muito importante. Ele reina sobre toda a terra. O verbo reinar ali não está num contexto de futuro. Quem lê um pouquinho no hebraico vai compreender isso. Ele reina agora sobre toda a terra. Não no amanhã. O reino de Deus não é uma realidade futura, mas era uma realidade presente. E não era. Era há 2000 anos atrás, quando Jesus pregou, não era só há 2000 anos atrás. Antes, quando Davi escreve esse salmo, dentro da mente de Davi, o reino de Deus já era uma realidade presente. Então nós temos que entender que o assunto reino de Deus não é algo pertinente à teologia reformada.
é algo que reporta aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, as tribos de Israel, a Jesus, o Messias, pendurado numa cruz, pregando essa mensagem do reino. E nós precisamos estar conectados a esse contexto, a essa mensagem. E é sobre isso que eu vou falar nas minhas lives e todas as vezes que eu estiver ministrando, esse é o tema que norteia o meu ministério e o meu chamado. Nós precisamos entender os princípios das Escrituras e esses princípios nos revelam um Jesus que talvez nós nunca conhecemos. Um Jesus que se manifestou e que veio para transformar o reino de Deus aqui, trazer essa dimensão para cá. Amém? Shalom, te agradeço muito por você ter ficado aqui. 20 pessoas, nós conseguimos prender essa pequena, mas grandiosa e benéfica audiência. Deus te abençoe. Nós temos aí um tempinho ainda para poder encerrar e eu gostaria de avisar algumas coisas para você. O nosso telefone você já tem lá no comentário fixado, tem o meu número de telefone para você mandar uma mensagem se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, na verdade. A Karina daqui a pouco já posta aí, no Instagram não, no Telegram, para que você seja informado dos nossos seminários, nossos cursos, tá bom? Shalom, shalom, Deus te abençoe e não se esqueça de uma coisa, não se esqueça disso. O reino de Deus não é uma realidade para um futuro distante. O reino de Deus é presente. Ele reina sobre toda a terra. Shalom, shalom e Deus te abençoe. E amanhã, não se esqueça, temos a nossa live lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Shalom.